Olá, boa noite. Meu nome é Nixon, sou aluno do 6º período de Teologia da FACEB, gravando um vídeo para a disciplina de Matriz Teológica das Assembleias de Deus. São componentes do meu grupo: Adevaldo Ferreira, Lucas Pimentel Figueiredo, Márcio Gundim Lima, Nixon Pereira dos Santos, Sérgio Gebran Isaac, Tiago Batista Alves. Bom, nesse vídeo eu quero caminhar com você sobre 3 pilares essenciais para uma fé pentecostal saudável. Mais especificamente, analisando como a fé pentecostal enxerga a Escritura Sagrada. Os 3 pilares que eu quero compartilhar é a autoridade da Escritura, uma hermenêutica pentecostal e a grande narrativa da Bíblia. Bom, a ideia aqui hoje não é esgotar esses assuntos, mas trazer uma visão clara, organizada e que seja fiel àquilo que uma fé saudável precisa ter. Para começar, então, no nosso primeiro pilar, falarei acerca da autoridade das Escrituras. Quando dizemos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, não estamos apenas repetindo um bordão evangélico. Não é apenas um slogan bonito ou algo para vender um curso teológico. E sim, estamos querendo dizer que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de forma verbal e plenária. A inspiração verbal quer dizer que acreditamos que cada palavra do texto foi dirigida pelo Espírito Santo e não apenas ideias gerais. Inspiração plenária refere-se à totalidade da Escritura como inspirada por Deus. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse encontramos todo o conselho de Deus. É comum ouvir por aí de que não se deve praticar algo porque está escrito no Antigo Testamento. Às vezes pode ter uma compreensão de que para aplicar o Antigo Testamento é necessário ter ideia da grande narrativa da Bíblia, mas por vezes tende a diminuir a autoridade do Antigo Testamento enquanto palavra de Deus. Por mais que não estejamos debaixo da lei mosaica, ela ainda está sobre nós de forma indireta como palavra de Deus. Também cremos na inerrância da palavra de Deus. Isto significa que nos manuscritos originais a Escritura não contém erros e que os autores bíblicos, sob a direção do Espírito Santo, não possuem a capacidade de errar, principalmente em questões doutrinárias, éticas e naquilo que a palavra de Deus se propõe a ensinar. Com isso, estamos dizendo que a Bíblia possui autoridade final sobre a vida da igreja e do cristão. Obviamente, nós entendemos que a tradição é importante, que as confissões de fé são importantes, que os pastores e teólogos também são importantes, mas nenhum destes elementos estão em equivalência ou acima das Escrituras. Isto significa que todas essas outras instâncias existem como formas de propagar a palavra de Deus, mas jamais para corrigi-la. Na prática, isso significa o quê? Que quando surgem dúvidas doutrinárias, a pergunta verdadeira não é o que eu sinto, o que a igreja acha, o que está na moda. A resposta correta, a pergunta correta é o que a Bíblia ensina sobre determinado assunto. Se nossas opiniões baterem de frente com a Escritura, com o ensino bíblico, nós devemos abrir mão da nossa maneira de enxergar as coisas e assumir para nós a maneira com que a Bíblia enxerga todas as coisas, porque ali está escrita a palavra de Deus. Portanto, toda experiência na igreja, num curso de teologia, na vida cristã, pode ser verdadeira, mas desde que ela flua da palavra de Deus. Então, o primeiro fundamento é: a Bíblia é palavra de Deus, inspirada e inerrante e suficiente, e a temos como autoridade suprema sobre tudo o que cremos e o que praticamos. Em segundo lugar, como um segundo pilar, podemos destacar
a hermenêutica pentecostal. Se a Bíblia é palavra inspirada de Deus e possui total autoridade sobre a vida cristã e a comunidade cristã, a próxima pergunta que precisamos responder é: como nós pentecostais interpretamos a Bíblia? É aqui que entra a hermenêutica pentecostal. Hermenêutica significa arte de interpretar. E nós adotamos um método chamado histórico-gramatical. Isso quer dizer que quando nós lemos o texto, o nosso foco está em entender o seu significado em seu contexto histórico, do texto para fora. Buscando entender o contexto histórico, para quem o autor está escrevendo, quem é o autor, quais eram as circunstâncias da comunidade, da igreja ou do povo de Deus naquele momento, o que as palavras significam naquele texto, qual a estrutura do texto, qual o gênero literário, dentre outros fundamentos para se interpretar um texto corretamente. Ou seja, nós levamos a sério a gramática bíblica, levamos a sério a história bíblica e o contexto da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, como pentecostais, entendemos que apenas uma leitura fria e puramente acadêmica não é suficiente. Nós entendemos que a palavra de Deus é um livro vivo, não por ser um livro antigo, mas porque aquele que inspirou o texto está dentro de nós e guia a sua igreja. Neste caso, estamos falando do Espírito Santo, entendendo ele como pessoal, como parte da Trindade, como Deus. Cremos que ele ilumina a mente do crente e ele possibilita a iluminação do texto na mente da pessoa para que ela possa compreender e, principalmente, capacita para ser testemunha e aplicar a palavra de Deus na sua própria vida. Então, a hermenêutica pentecostal, ela une fidelidade ao texto bíblico, porque a ideia não é distorcer o texto para encaixar uma doutrina, é olhar para a Escritura e tirar dela o verdadeiro ensino, utilizando um método responsável que considera a história e a gramática, novamente levando o texto a sério, e a dependência do Espírito Santo, como aquele que dá vida ao texto, como aquele que deixa o texto aplicável, como aquele que traz santificação para o seu povo. Outro ponto importante é que temos uma interpretação cristocêntrica. Entendemos que toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. O Antigo Testamento prepara, aponta e antecipa a vinda do Messias. E o Novo Testamento revela, explica e aplica a obra de Cristo diretamente a nós. Também é um detalhe muito importante. Como pentecostais, nós valorizamos experiências espirituais, dons, manifestações do poder de Deus, entendendo que o que é de Deus apenas confirma o que a Bíblia já ensina. O que contradiz a Escritura não vem do Espírito Santo, por mais bonito, inovador ou emocionante que pareça. Dessa forma, unimos palavra com agir do Espírito Santo de forma saudável. Se ele é Deus, ele não pode se contradizer e nem mentir. Por isso, tudo que está na Escritura é verdadeiro e ele não faz nada fora do que está ali, porque ele a inspirou de forma a conter tudo aquilo que é essencial para a vida do cristão. Por último, na fé pentecostal, nós buscamos enxergar toda a Bíblia como um texto único, um texto coeso. Um texto que, apesar de possuir várias narrativas, possui uma grande narrativa unificada. Ela não é um conjunto de versículos soltos, de doutrinas isoladas ou promessas inalcançáveis. Na verdade, ela apresenta a grande história de Deus, que pode ser resumida em 4 pontos: criação, queda, redenção
e consumação. Na criação, vemos Deus todo-poderoso, autossuficiente, criativo ao extremo, fazendo todas as coisas surgirem de sua palavra. Vemos a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, possuindo dignidade, responsabilidade e um chamado para refletir a imagem de Deus para o restante da criação. Todavia, houve algo que chamamos de queda. O pecado entra no mundo a partir da desobediência de Adão. A partir daí, a relação com Deus é quebrada. Um legado de corrupção é passado adiante a partir de Adão, de uma forma com que todos os homens, a partir desse episódio, nascem pecadores. Vemos que o pecado afeta toda a boa criação de Deus, e isso explica porque o mundo é do jeito que é, tirando a culpa da corrupção do Criador e atribuindo a quem de fato merece ser réu, o homem. Em seguida, temos a redenção. Vemos como Deus se envolve na maldade humana. Vemos que Deus não nos abandona em nossos próprios pecados e delitos. Ao contrário, Ele chama um povo, levanta profeta, nos dá uma lei, faz alianças, tudo isso apontando e culminando em Jesus Cristo, revelando como o Filho de Deus, sendo Deus encarnado, que viveu sem pecado, morreu numa cruz e ressuscitou para a nossa justificação. Na perspectiva pentecostal, a redenção não é apenas um conceito abstrato de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Na verdade, em nossa visão da Escritura, entendendo que aquilo que ela revela é verdadeiro, o Espírito Santo aplica esta obra redentora em nós, nos regenerando, nos fazendo nascer de novo, nos justificando, nos adotando como filhos de Deus e nos transformando e capacitando para testemunharmos deste amor. Por fim, temos a consumação de todas as coisas, entendendo que a cruz ela apenas inaugura o reino de Deus e abre o caminho para que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo possam se alegrar com Ele quando Ele vier. Aqui há uma promessa final e definitiva: Cristo retornará, onde não haverá mais dor, nem choro e nem pecado. Então, quando nós estamos falando acerca da grande narrativa da Bíblia, nós estamos dizendo o quê? Que Deus criou todas as coisas de forma boa, que o pecado deformou essa realidade, que Cristo entrou na história para redimir todas as coisas e que um dia Cristo Jesus irá restaurar todas as coisas de acordo com o seu bom propósito. Assim, vemos que a fé pentecostal possui sentido, possui fundamento. Não cremos em apenas um Deus do passado que falou com Abraão, que falou com Moisés. Não apenas em um Cristo histórico que viveu há 2000 anos atrás. Não, nós cremos efetivamente que Deus agiu na história humana e que Ele ainda age por meio de seu Espírito, entendendo que Deus fala conosco por meio da palavra e de seu Espírito. Assim, vivemos em santidade, em santificação e com esperança de que Cristo retornará. Portanto, a nossa fé possui um fundamento sólido. Se você assistiu até aqui, quero te convidar para um próximo passo simples: ler a Bíblia com mais intencionalidade, orar a Deus, pedindo que por meio do Espírito Santo Ele ilumine o seu entendimento e compartilhe esse conteúdo com alguém para que a sua fé seja fundamentada. Também deixei aí no link um breve questionário para avaliar os resultados deste vídeo. Certinho? Muito obrigado, que Deus te abençoe.